Queridos, bom dia, né? Vamos estar iniciando a nosso encontro hoje. Eu queria falar com vocês sobre compreendendo a incredulidade. E o texto que eu trago para vocês, né? O primeiro é Hebreus 3, do 12 ao 19. Diz assim: Tende cuidados, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Presta atenção nessa parte aqui. Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Exortai-vos significa estimular, e você pode estimular a pessoa de diversas maneiras, né? Não é só, vamos lá, querido, né? O estímulo tem a ver com você fazer o que for possível para conduzir a pessoa à decisão correta. Esse é o estímulo. Então você pode, olá, querido, você consegue, como você também pode repreender, como você pode orientar, como você pode aconselhar. Tudo isso está dentro do aspecto de exortação, ok? Então, exortai-vos mutuamente uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que você percebe nesse texto aqui? Que a incredulidade conduziu à rebelião. A rebelião conduziu à desobediência ou pecado. O pecado conduziu ao engano e o engano conduziu a nação de Israel à obstinação e teimosia. Então, ele vai falando aqui no texto sobre o engano do pecado, ele vai falando aqui no texto sobre desobediência, e ele inicia dizendo que você tem de cuidar dos irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. E ele termina o texto, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o perverso coração de incredulidade conduziu a um comportamento rebelado, que conduziu à transgressão da lei, que conduziu a ser enganado. A transgressão da lei é o pecado, ok? Que conduziu a ser enganado e neste engano conduziu a uma atitude de obstinada, uma atitude de teimosia. Tudo isso envolveu a incredulidade. Eu já expliquei para vocês que a cultura do mundo, que é a iniquidade, né? E eu sempre vou ficar repetindo isso pro resto da vida, vamos botar assim, que ela está apoiada em 6 pilares. Então, toda a cultura da iniquidade, ela é fundamentada, essa dinâmica que há na Terra hoje, ela é fundamentada em 6 pilares. A iniquidade é a rebelião institucionalizada. Então, o que é uma rebelião institucionalizada? É que ela tem um padrão, ela tem leis, ela tem regras, ela tem comportamentos, ela tem símbolos que a identificam, ela tem ditados que a aprovam, ela tem... Tudo isso é a institucionalização de algo.
Né? Então, como a gente vamos no órgão público, você não pode entrar de qualquer maneira. Existem regulamentos, existem horários, existem regras, existem com quem você deve falar, a forma como você deve falar, dependendo da pessoa que você vai visitar. Tem pessoas que você nem, né, se for numa prefeitura, nem sempre você chega lá, abre a porta do prefeito e entra lá para falar com ele. Então, tipo assim, ó, por quê? Porque ela é uma instituição. Então, tudo que é institucionalizado tem regulamentos que o preservam, que o apoiam. E a cultura da iniquidade, que é a rebelião constitucionalizada ou institucionalizada, ela é apoiada em 6 pilares que eu já ensinei para vocês, que são, primeiro, né, com a contribuição angelical, a rebelião angelical contribuiu com cobiça, infantilidade e orgulho. Quando o ser humano se rebelou, o ser humano contribuiu os outros 3 pilares, que foram o espírito de independência, o medo e a orfandade. Só que a raiz dessa rebelião, que se tornou uma cultura que a maioria das pessoas seguem, ela começou com a incredulidade. Foi porque um grupo de anjos não creram nas coisas como exatamente eram, que eles se rebelaram. Foi porque um casal de humanos não creu no decreto que havia sido estabelecido para eles, que eles se rebelaram. Então, a incredulidade, ela é o início de todos os problemas que ocorrem na vida de uma pessoa. E ela é o que faz permanecer. Hoje, falando sobre incredulidade, eu vou falar para vocês sobre 3 estratégias que Satanás costuma utilizar para levar você a preservar a incredulidade na sua vida. E acredito que a primeira estratégia de Satanás para preservar a incredulidade na vida... antes disso, antes de eu falar da primeira estratégia, eu quero dizer para você assim, ó, que a incredulidade ela não te afastará de um Deus, mas ela te afastará do Deus vivo. Eu estava esses dias assistindo um podcast de um rapaz que era homem, aí chegou na adolescência, se identificou como homossexual, chegou na juventude, se identificou como mulher trans, aí ele é brasileiro que foi morar na Europa, aí num dado momento foi lá e fez a cirurgia de redesignação sexual, lá na Tailândia, que é onde eles fazem, e aí acho que em 2011, aí chegou 2012 ou 2013, esse cara se converte de novo, porque só tinha uma pessoa da família dele que eu acho que era crente mesmo, eu tô um pouco confusa na história dele. E aí ele vai contando ele vai contando sobre o testemunho dele, de como ele se converteu, de quando, depois que ele começou a gritar, eu sou homem, fazia 2 anos que ele tinha, né, mudado o corpo dele e tal, e ele começou a gritar que ele era homem e tal. E aí tem um dado momento da entrevista, porque a entrevista era muito longa e quando é aqueles podcasts eu só assisto os cortes, né? Eu não assisto, porque podcast de 4 horas tal, porque geralmente esses podcasts secular tem muito palavrão, então geralmente tem que filtrar, eu só assisto os cortes ali. E aí tem um dado momento que o entrevistador, o rapaz, e eu gostei bastante dele, porque ele é um rapaz bem tranquilo para entrevistar, ele perguntou assim, tipo assim, você disse que teve essa experiência, né, que um dado momento você ouviu a voz de Deus mostrando para você que não era, que esse não era o teu propósito. Mas será que uma mesma pessoa não pode contar uma orientação diferente? De repente Deus falou com ela, um homem também disse, não, eu te fiz mulher, mas tu tá no corpo errado? Será que a pessoa, ele perguntou assim, porque você diz que você nasceu homem, se identificou como mulher e um dia Deus falou com você de que você tinha seguido o caminho errado. Será que alguém não pode se levantar também e dizer que teve uma experiência espiritual aonde Deus confirmou no coração dela
de que ela estava certa nesse caminho, que ela realmente era uma mulher trans? E a pergunta do cara foi incrível. Eu achei a pergunta dele magnífica. Aí o rapaz falou assim, agora, como é que tu vai sair dessa? Eu pensando assim, né? Vendo a entrevista ali, como é que tu vai sair dessa? E o rapaz falou assim, ó, não, porque o que caracteriza o encontro com o verdadeiro Deus é uma mudança de consciência. Porque, tipo assim, ó, Deus, aí o rapaz começou a falar, Deus, existem muitos, mas isso não significa que eu e você estamos falando do mesmo Deus. Aí ele até deu exemplo. Por exemplo, quando tem caras que estão no meio da relação sexual, tem uns que falam, ai meu Deus, e é um Deus ali também. Mas será que é o mesmo Deus que eu estou falando? Porque para objetivar Deus, ele falou assim, ó, para objetivar não, para detalhar sobre Deus, a pessoa tem que saber responder assim, ó, quem é esse Deus que você está falando? Porque Deus é um termo muito genérico. E tipo, não estou dizendo que essa pessoa não teve um encontro com Deus, mas isso não significa que o encontro que ela teve com Deus é do mesmo Deus que eu estou falando. E aí o rapaz, não, mas tipo assim, aí o rapaz pegou, né, pra botar um pouco mais ali, não, mas quem sabe assim, na realidade, ele tem muitos nomes, mas é uma mesma pessoa. Aí ele pegou e deu exemplo, não, você tá tirando eu amei a entrevista, depois se vocês quiserem o link, eu corte, né, porque eu não sei toda a entrevista, mas aquele corte ali eu passo pra vocês. Aí ele falou assim, mas faz de conta, né, o rapaz falou dizendo assim, ó, que todos nós não temos um conhecimento completo desse Deus, né? Que ele queria argumentar sobre uma única pessoa, mas ele se apresenta de diferentes formas para cada um, certo? Aí ele falou assim, aí o rapaz, não, você tá vindo com aquela história do elefante. E aí elefante é aquela história de que é todo mundo cego, aí uma pessoa conhece uma parte do elefante pela cabeça, outro conhece pela perna, mas é um único elefante, só que eu tenho uma vivência do elefante porque eu tô cega, então eu toquei no rabo do elefante. Então se alguém perguntar para mim como é que é o elefante, eu vou descrever o rabo dele. Aí o outro que tocou na orelha, se alguém dizer para ele quem é o elefante, ele vai descrever que o elefante é de conforme o toque da orelha dele. Eu vou assim, mas isso não é verdade no que se trata do verdadeiro Deus. Porque quando há o contato com o verdadeiro Deus, os seus olhos se abrem. Você está criando uma hipótese onde todos nós somos cegos e a gente tateando consegue pegar algum parâmetro de Deus. Ele falou assim, mas mesmo dentro do seu contexto aí, ainda haveria pontos que se conectam, porque o elefante ele é um único ser. O fato de eu e você estar pegando em determinadas partes não significa que se nós não nos unirmos, a gente não vai ter uma visão completa do elefante. Mas não é isso que ocorre quando você questiona uma pessoa a respeito do Deus dela. O Deus dela não bate em algumas características do meu Deus. Então ela está falando de uma pessoa diferente, apesar de ela também chamar ele de Deus. E aí ele começou a falar, achei essa parte da entrevista muito óbvia, depois alguns pontos mas normal, faz parte da vida, mas se saiu para mim perfeitamente bem esse rapaz. E é verdade, a incredulidade, geralmente as pessoas têm uma visão de incredulidade, de que incredulidade significa apenas não crer. Um incrédulo, a pessoa que não crê. Aí tu pensa assim, mas eu não sou incrédulo. Por que eu não sou incrédulo? Porque eu creio em coisas. Porque geralmente quando a gente pensa numa pessoa incrédula, o que vem na nossa mente? Uma pessoa de mau humor diário, que reclama da vida o tempo todo. Uma pessoa que sempre enxerga o pior da situação. Uma pessoa que não torce pelo sucesso de ninguém, nem pelo dela. Que ela sempre está com o pé atrás com as pessoas. É a sua visão de incrédulo. Vai dizer. Tanto que, não é? Nossa, que negativo. Não é negativo? Que pessoa negativa. Essa é a sua visão de incrédulo. É uma pessoa que sempre está no negativo. Emocionalmente no negativo, fisicamente no negativo, ela nunca tem alguma coisa boa para compartilhar. E aí você olha assim, eu não sou assim o tempo todo, eu sou assim de vez em quando.
De vez em quando que rola isso. No geral, eu não sou assim. Então, eu não posso me definir como uma pessoa que é realmente incrédula. Eu só posso me definir como uma pessoa que tem crises de incredulidade. Só que incredulidade não tem a ver com você só acreditar, né, de você só ver o pior das coisas. A incredulidade, ela está estreitamente ligada de você crer em qualquer coisa, menos na verdade. De você crer em qualquer pessoa, menos em Deus. A incredulidade nunca disse de você sempre ter o entendimento de acreditar e não acreditar em nada. Pelo contrário, é de você acreditar em qualquer coisa e em qualquer pessoa, menos naquilo que é verdadeiro e menos em Deus. Se nós formos ir por Jeremias 10:10, ele fala, quando ele estava orientando o povo de Israel, ou exortando o povo de Israel, agora não lembro o texto. Jeremias, ele sempre interpretou que não há distinção entre Deus e a verdade. Ele fala isso em Jeremias 10:10. Porque Yahvé, ou Elohim, agora não lembro qual é a palavra lá que está no hebraico, porque só é traduzida tudo por Deus na Bíblia ali, né? Porque Deus é a verdade e Ele mesmo é o Rei Eterno. Então, na cabeça de Jeremias, associar Deus com a verdade, Deus e a verdade para ele é exatamente a mesma coisa. E eu entendo o ponto de vista dele e eu concordo com isso também. No final, vai dar 6 por meia dúzia. Só que quando nós falamos sobre incredulidade, nós precisamos entender que a incredulidade em Deus, ela se manifesta nas seguintes áreas. E aqui eu quero começar a ampliar o seu entendimento sobre isso. Então, a primeira coisa que eu falei com você é que a incredulidade é a raiz da rebelião. E essa rebelião vai te conduzir a todas as outras coisas que nós lemos aqui no texto de Hebreus. Vai te conduzir à desobediência, que é o pecado ao engano, o engano à obstinação, a obstinação à teimosia. Disse para vocês que a incredulidade é o que fundamentou a rebelião angelical e é o que fundamentou a rebelião humana. E ela é o que preserva a cultura do mundo dentro de você. Se hoje você tem dificuldade de adotar a cultura do reino, que está mantendo a cultura do mundo na sua vida, é a incredulidade. Ah, mas os outros pilares? Os outros pilares, eles existem para proteger a incredulidade. O orgulho protege a incredulidade. O medo protege a incredulidade. A orfandade protege a incredulidade. A cobiça protege a incredulidade. Todos os outros 6 pilares existem para proteger a incredulidade, já que seria como a nascente de um rio. Se mata a incredulidade, destrói todo o resto. E eu falei também para vocês que a incredulidade, ela não vai te afastar de um Deus. Ela só vai te afastar do Deus vivo. E o termo Deus vivo nas Escrituras era a forma como os israelitas o utilizavam para separar o verdadeiro dos ídolos, já que todo mundo se chamava de Deus. Então vai te afastar do verdadeiro Deus, mas não vai te afastar você de seguir um ídolo. E esse ídolo, como eu já ensino para vocês, pode ser uma coisa que não existe, ou pode ser uma interpretação que você dá de algo verdadeiro, como acontece, né, a vaca. A vaca é um ser que existe verdadeiramente. Só que por que existem os hinduístas adoram a vaca? Porque eles dão uma interpretação errada a respeito da vaca. Então a idolatria, ela pode te fazer a criar um personagem que não existe, que não tem fundamento com a realidade, ou ele pode levar você a distorcer a visão de algo que existe. Então a incredulidade, ela não vai te impedir de adorar. O que ela vai te afastar é do Deus vivo. E você pode adorar, se entregar, né, levantar suas mãos e aleluiar para qualquer um, mas geralmente não será pelo Deus vivo. E aí, a primeira estratégia que Satanás leva é levar a pessoa a acreditar que o incrédulo é aquele que é o negativo, que é o reclamão,
que é o desistido, que só vê o pior de tudo. Então, enquanto você fica tendo essa visão de que ser incrédulo é ser isso, você não entende que, de fato, a incredulidade não tem a ver com você não crer em nada. Tem somente a ver com você crer em qualquer coisa, menos na verdade. Ou crer em todo mundo, menos em Deus. Então, sendo que a incredulidade é crer em qualquer coisa, ou crer em qualquer pessoa, menos na verdade ou em Deus, e nós estamos associando que Deus e a verdade é a mesma coisa, a incredulidade em Deus se manifesta nas seguintes áreas. Primeiro, você é incrédulo em Deus ou na verdade, na sua existência ou na sua interação. A primeira coisa é isso. Então, você começa a não crer em Deus de que maneira? Primeiro, ou você não crê na existência de Deus, ou você não crê na interação de Deus. Obviamente que aqueles que não creem na existência já não creem na interação. Mas eu conheço a maioria dos religiosos da nossa época, eles creem na existência de Deus. Eles só não conseguem crer na interação de Deus. Exemplo. Não, Deus existe, Deus é real, Deus é não sei o quê, com certeza, Deus é tudo pra mim. Aí você chega pra pessoa assim, ó, você deveria orar sobre isso. Ah, nem tudo cai do céu, né, amados? Você deveria esperar que Deus haja em seu favor sobre isso. Amada, se eu ficar esperando as coisas cair do céu, eu vou morrer plantada aqui. Então você tá vendo? Essa pessoa, ela crê na existência, mas ela não crê na interação. Então, sempre quando você orienta ela a ir até Deus, a primeira sentimento dela é discordar de você. Então, existe sim pessoas que não creem nem na existência, automaticamente duvido da interação, mas há pessoas que separam isso, né? A maneira como elas protegem essa desconexão é dizendo assim, ó, Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer por mim. Cristo já morreu na cruz e não precisa fazer por mim mais nada. E esse discurso já vem pronto. Quando você começa a levar essa pessoa a questionar a dificuldade dela de se relacionar com o Deus vivo, porque uma pessoa que está viva, ela continua falando, ela interage, ela deixa a sua marca. Então, eu estava estudando sobre o pessoal de perito criminal e eles falaram que uma pessoa, eles conseguem ter certeza se a pessoa habitou pouco ou muito no ambiente por causa da quantidade de DNA que ela deixa. Porque a pessoa deixa a marca por tudo, pelas digitais, pela escamação natural da pele, e a gente nem enxerga a escamação da nossa pele, pelo suor, pelo fio de cabelo. Então, quanto mais DNA tiver da pessoa no ambiente, mais tempo ela permaneceu ali. Ela manifesta a presença dela onde ela estiver. Então, quando você está se relacionando com Deus vivo, você espera que ele interaja. Mas quando você está se relacionando com um Deus, não há necessidade que ele interaja com você. Por quê? Porque com o ídolo é assim, o ídolo fica lá parado no canto dele, na capelinha que você colocou, e é sempre você que vai até ele. Ele nunca vem até você. E se ele precisa trocar de lugar, quem faz o esforço de trocar ele de lugar? É ele, que chega assim, ai, tu vai varrer aqui, peraí, fulano, eu vou descer aqui do altarzinho pra você tirar o pó aqui, daqui a pouco eu subo de novo. Não é assim que rola. Então, geralmente, você está adorando um Deus. Mas se você não está esperando a interação desse Deus, você não está adorando o Deus vivo. Porque a incredulidade, ela vai te conduzir a um Deus, só não vai te conduzir ao Deus vivo. E você percebe isso claro. Aqui em Hebreus nós falamos sobre, o escritor de Hebreus, ele falou sobre a nação de Israel, e veja como eles eram lá. Moisés demorou uns dias só para descer, quando viu tinha um carnaval ali com direito a bezerro de ouro e tudo. Esse povo deixou de adorar? Eles deixaram de prestar cultos, de entregar ofertas. Por quê? Porque o bezerro de ouro não nasceu da terra. Foram as joias que eles tinham ganhado do Egito, que foram lá derreter e fizeram os bezerros. Então deixou de ter adoração,
Deixou de ter oferta, deixou de ter entrega, deixou de ter não deixou de nada disso, mas não era o Deus vivo. Porque o Deus vivo estava batendo papo lá com Moisés. Aí chegou o momento que Moisés chegou, Deus falou assim, então, desce lá porque o teu povo está aprontando de novo. O que eles fizeram? Estão fazendo um festão lá com direito a culto e oferta. Aí Arão está entregando uma palavra, e aí Moisés desce, e aí dá toda aquela treta lá, que no mesmo dia cai 3.000 pessoas, né? Passada a fio de espada, que Moisés que matou, e depois Moisés, esse que sobraram, eu vou lá interceder com Deus para ver se Deus não quer acabar com esse resto aí e tal. Então você percebeu que tinha adoração, que tinha louvor. Só que eles não conseguiam interagir com o verdadeiro Deus. Você viu que durante 40 anos, por maior que seja que fosse a interação com Deus, né? O povo de Israel, por causa da incredulidade deles, porque é isso que o escritor diz. O problema deles foi a incredulidade. Todos os outros erros que eles cometeram estavam apoiados na incredulidade. Eles nunca conseguiram, até hoje. São 6.000 anos de tentativa com o povo de Israel. Até hoje, eles não conseguem se relacionar com o verdadeiro Deus. Até hoje. Uma outra mentira que Satanás leva você a acreditar que a dificuldade, tipo assim, ó, querido, incredulidade, primeiro ponto assim, ó, é uma escolha sua em crer, certo? Você sempre vai ter na sua vida mais de uma opção sobre qualquer assunto que você concentrar a sua mente. Você sempre vai ter mais de uma opção. Você pode seguir o caminho A, o caminho B, e você pode não seguir caminho nenhum. Você sempre, qualquer coisa na sua vida, pode ser, vou lavar essa louça agora, vou lavar essa louça à noite, vou varrer agora, você sempre vai ter mais de uma opção. Então a incredulidade, querido, ela não vem não é só uma questão de influência do meio que você vive, que isso influencia sim, certo? Isso é verdade. As más conversações corrompem os bons costumes, isso é fato. Se você caminha com pessoa incrédula, se você vai ficar incrédulo, isso é fato. Ninguém está negando aqui o poder da influência, mas a verdade é, você está naquele ambiente com aquelas pessoas porque você escolheu estar. Você sabe que elas são incrédulas e você continua caminhando com elas, isso é escolha sua. Porque a verdade é, por mais que a iniquidade minta para você, a maioria das coisas, principalmente depois que você se torna adulto, 100% das coisas que ocorrem na sua vida, tudo é por escolha sua. Então a incredulidade é uma decisão que você tomou em acreditar em outras coisas, além de Deus e na verdade. Isso fica claro com o povo de Israel. Alguns anos atrás, eu estava conversando numa rodinha de final de culto, final de célula, nem me recordo mais o evento, mas eu sei que foi um ambiente mais tranquilo, não foi que estava ali na rodinha de bater papo ali. Aí a pessoa assim, aí a pessoa pegou e disse para mim assim, nossa, hoje é mais difícil a gente permanecer na fé, né, que é a forma como o pessoal diz, porque os milagres não ocorrem mais da forma como era antes, que pipocava milagre todo dia. Então é mais difícil permanecer na fé. Se a gente visse mais milagres, ia ser mais fácil. Aí eu olhei para ela e falei, mas os milagres estão ligados à fé. O milagre não é uma apresentação. Em nenhum lugar das escrituras você lê que o milagre é para Deus se apresentar para você. O milagre sempre, os sinais seguirão aos que creem. Os sinais não são para que você creia. O que é para você crer é o testemunho da palavra. O sinal vai seguir conforme a sua fé. Aí ela já olhou assim, eu falei assim, tá, então me explica o povo de Israel. Que só a geração nova que entrou na terra prometida. Além de Josué e Calebe. E mais uns 40 e poucos juízes que estavam ali.
Me explica a eles que era nuvem de dia, coluna de fogo à noite, era mar vermelho daqui, o dia que quiseram comer carne, ou foi ordenado lá para determinados aves descer ali, né? Me explica ele, estavam com sede, ordenaram a água da rocha por 40 anos. Eles vivenciaram isso. E por que eles não ficaram até o final ao ponto que o apóstolo João diz que apenas 144 mil dos israelitas é que ficaram salvos por causa de Abraão? Então Deus escolheu a dedo 12 mil de cada tribo. Eles são os únicos que são, sabe, quando lê sobre predestinação na sua Bíblia, você vai ler lá, apesar da doutrina que te ensinaram, que as únicas pessoas que são realmente predestinadas são esses 144 mil da nação de Israel. Os outros têm que correr atrás. E isso é mais por amor a Abraão do que por causa deles. Então, tipo assim, por que não deu certo com eles se eles viam um milagre todo dia? E ela, pá, você me fez pensar agora. Eu falei assim, não, é porque isso é uma mentira muito comum. Muito comum que Satanás falou, não, eu acho que se eu visse um milagre, querido, eu conheço pessoas que ela tem 58 mil testemunhos daquilo que Deus já fez na vida dela. E ela continua incrédula. Por quê? Porque a incredulidade é uma escolha em crer em qualquer coisa, menos na verdade. Em qualquer pessoa, menos em Deus. É uma escolha que você faz. É uma escolha que você faz. Então não é uma questão de, poderia ter um milagre, poderia ter isso, poderia ter aquilo, poderia... Aí acontece tudo que você previa e você, não, eu ainda não tenho certeza, eu preciso da prova número 328. Aí vem a prova 328. Não. Na 329 eu tenho certeza que eu vou decidir por você, Deus. Aí vem a 329. Não. É na 330, porque na 330 sempre dá certo. É 3. E fica. Não. Aí chega na 333. Não, todo mundo fala que 3. Né? Aí coisa, não, vou só ficar nisso porque se eu dobrar isso é 666, é coisa do capeta. Então não quero. Então vou ficar aqui no 333. Prometo que vai rolar. Não rola. Então, uma pessoa que tem incredulidade de Deus, ou ela não crê na sua existência, ou ela não crê na sua interação. E dentro da interação, eu quero destacar para vocês que as pessoas interagem umas com as outras sobre 3 fundamentos. Eu posso interagir com você a partir da minha posição na sua vida, e posição é algo permanente. Eu posso exercer interagir com você por meio de uma função, e a função ela é temporária, ou ela aparece de tempos em tempos, eu vou explicar aqui. E eu posso interagir com você por meio da sua concessão, da sua permissão. Concessão, permissão, intimidade, confiança, o quanto você está disposta que eu esteja na sua vida ou não, certo? Quando nós falamos de posição, então imagina assim em relação a Deus, posições permanentes. Então nós podemos interpretar que é Pai, Mãe, Senhor, Rei, Libertador, Salvador, Santificação, Santificador, Epítome, Padrão, beleza. Essas são posições. Ou, exemplo, eu sou mãe, isso é uma posição permanente, mas naquela semana eu fui na casa da Ana e eu exerci a função de faxineira na casa dela. Tá percebendo a diferença entre uma coisa e outra? A função sempre é uma atividade que você exerce na vida da pessoa. E essa atividade, ela pode ser durante muito tempo, pouco tempo, e por aí vai. Então, dentro da função de Deus, ele exerce liderança. Geralmente as pessoas pensam que líder é uma posição. Não, o Senhor e Rei é uma posição, a liderança é uma função, porque a liderança ela é totalmente operacional, entendeu? Não existe, enquanto o pai, ele é seu pai, independente do que ele faça na sua vida, a liderança do seu pai se manifesta quando ele está ativo na sua vida, certo? Então, a liderança também, ela tem 3 pilares, condução, facilitação e ausência. Condução é o quê? É quando o líder toma a frente das coisas para que aquilo aconteça. Facilitação é quando o líder facilita as coisas para que outro tome a frente.
E ausência é quando o líder se ausenta, literalmente, para que as coisas também se encaminhem. Por quê? E pensa na fase da lua. Lua cheia é quando o líder está conduzindo. Quarto crescente, quarto minguante é quando o líder está facilitando. Lua nova é quando o líder não está aparecendo. Quando que isso é importante? Há certas situações onde você tem que fazer, se você exerce liderança. Há outras situações onde você tem que permitir que a outra pessoa faça e você só vai facilitar. Mas tem outros aspectos que é necessário que essa pessoa assuma a liderança. Então você, como líder, você precisa desaparecer. Porque enquanto ela estiver enxergando você, ela nunca vai amadurecer. Então você tem que ficar ausente. Você tem que ficar quietinho, igual uma lua nova, né? Não aparece no céu, fica lá, moqueada, desaparecendo no canto dela. E isso, nessa liderança dentro de maternidade, dentro de discipulado, dentro de aconselhamento, dentro de paternidade, de qualquer coisa, para ter uma liderança equilibrada, você precisa entender o momento que você tem que conduzir, o momento que você tem que facilitar para que o outro tome a frente e o momento que o outro precisa tomar a frente 100%. Então você tem que dar 2 passos para trás e desaparecer. Que você tem que se ausentar. E você vê nas interações de Deus que ele fica assim mesmo. Ora está conduzindo, ora está facilitando para ver. O melhor exemplo de facilitação é a intercessão. Quando você intercede para outra pessoa, tu não está tirando o livre-arbítrio dela de tomar a decisão. Você só está aliviando a carga dela para que seja mais fácil ela tomar aquela decisão. Mas você não está tirando a coisa, você não está dando descanso para ela. Você só está aliviando a carga para ela. Mas há momentos onde você não vai interceder e você vai esperar a pessoa tomar a decisão se ela quer se libertar daquilo ou não. Você vai ficar quietinho. Você vai esperar a dela. E aí, você pode... Ah, mas como você está falando sobre isso, sobre eu não crer em Deus? Você pode ter uma visão incorreta da forma como Deus interage na posição dele. Ele não tem a posição correta na sua vida. Dentro da função de líder dele, você não consegue entender quando ele tem que te conduzir, quando ele tem que te facilitar e quando ele tem que ficar ausente para ver o que você quer da sua vida de verdade. Você não entende isso. Ou você entende, mas o que você crê é diferente disso. Existe isso que é a verdade. Deus vai te conduzir, algumas coisas ele vai facilitar e vai ter momentos que ele vai ficar inativo, ausente. Por quê? Porque é o momento para saber se você realmente quer isso para a sua vida ou não. Mas a sua incredulidade pode interpretar como acontece de que Deus nunca fica ausente. Você pode ter uma incredulidade que você pode entender que Deus sempre tem que te conduzir. Né? Então, não, essa situação vai resolver quando? Quando Deus quiser. Isso é uma pessoa que tem uma visão de que Deus sempre tem que conduzi-lo. Ou você pode ter a visão, como acontece de um Deus que só facilita. Então, não, que é um Deus que só facilita? Não, Deus já, né, Cristo já fez alguma coisa por mim, agora o resto eu corro atrás também. Certo? A sua incredulidade pode estar apoiada nisso. Você pode não ter, como acontece, eu estava ouvindo um reels que uma guria me mandou, né? Que a guria, ela me manda reels direto, assim. Ela me mandou um reels de um cara dizendo assim que Deus era tudo para ela, que ele era amigo dela. Ou seja, qual era a posição que Deus ocupava na vida dela? Só de amigo. E ela, nossa, ela falou coisas lindas, né? O amigo dela, ela, tipo assim, é o amigo por quem ela dá a vida, pelo que ela disse, assim. Mas qual é a posição que Deus ocupou na vida dela? Meu amigo. Ponto. Ele não é mais nada, ele é meu amigo. Ah, mas qual é o problema? Isso é uma incredulidade, porque o pai tem que ser amigável com seus filhos, mas o pai, quando se torna amigo, ele deixa de conduzir o filho no caminho que tem que andar, porque o amigo caminha do seu lado, e o pai...
ele tem que caminhar à sua frente para te dizer, é por aqui que você tem que ir. Essa questão do facilitador também é aquela questão que as pessoas pensam assim, se não for de Deus, que ele tire da minha frente. Tipo assim, que ele facilite e tire essa pessoa da minha frente, se não é pra ela ser minha, por exemplo. Isso. Também, né? Tipo assim, que se Deus não facilitar e não tirar ela, então é porque é pra ela ficar. Seria isso? Sim, porque aí você... O que acontece a pessoa, ela nunca se coloca como corresponsável da sua vida. A incredulidade, ela vai te tirar isso. Por quê? Porque a cultura da iniquidade é uma cultura opressora. E numa cultura opressora, existem senhores e escravos. E o escravo, ele tem muitos deveres e poucos direitos. Entende? Então, tipo assim, ó, e como é que você percebe a mentalidade escrava? A pessoa não consegue enxergar a própria responsabilidade dela com a própria vida. Ela sempre está terceirizando isso para alguém. Alguém sempre está sendo, se isso não deu certo é porque fulano, porque Beltrano, porque ciclano, porque Satanás, porque Deus, porque o meu cachorro, porque... Ela sempre, por quê? Porque o escravo, ele não manda na própria vida. Ele não tem governo sobre a própria vida. Tanto que é muito interessante que quando você começa a colocar liderança na vida de algumas pessoas, a primeira ideia dela de liderança é escravizar os seus liderados. Porque o conceito de liderança que há na Terra é iníquo, que é o quê? Reis e escravos. Senhor e escravos. Não é como em Sião, que é rei de reis. Senhor de senhores. Ou seja, é uma terra de gente livre. Se eu sou um rei de reis, significa que as pessoas que eu lidero também são reis. Se eu sou um senhor de senhores, significa que as pessoas que eu lidero também são senhores. Então elas têm um papel de responsabilidade para desempenhar. Elas também têm liderança como eu. Elas também têm autonomia para decidir. Elas também são responsáveis. Então é óbvio que quando você está lidando com reis, você não precisa ficar monitorando o rei. Quem é monitorado? É o escravo. Por quê? Porque ele pode fugir. O rei não foge da sua responsabilidade, o escravo sim. É o escravo que tem uma visão de que ele é substituível. Se eu não fizer, o outro levanta aqui e faz. Por quê? Porque o escravo é tudo igual, ele é descaracterizado, ele é despersonalizado. É só o mais do mesmo. O rei não. O rei, quando uma pessoa tem uma visão de realeza, ela sabe que ela é insubstituível. Ela sabe que ela é determinante, ela sabe que se ela não fizer, pode ter até que outro que vai levantar fazer, mas aquele outro lá vai fazer a parte dela, ele está sobrecarregado, por quê? Porque ele também é um rei, que também tem tarefas para fazer, ele também tem a parte dele para executar. O escravo não, se eu não fizer, por quê? Porque, entenda, aqui na terra é escravos e senhores e escravos. Eu nem gosto de utilizar a palavra servo, porque na minha cultura servo é a mesma coisa que trabalhador. Certo? E trabalhador tem salário, trabalhador é livre também. Então eu não gosto de utilizar muito a palavra servo. Eu prefiro usar a palavra correta mesmo, que é o escravo. Então, tipo assim, a incredulidade tá dentro, existe a facilitação, ou seja, eu vou lá, eu vou fazer o processo intercessório, mas eu vou facilitar. Eu vou tirar esse demônio daqui, ou eu vou criar um cronograma para essa pessoa agir, mas eu ainda vou esperar que ela faça. Mas você pode dizer assim, não, eu não vou fazer nada até que Deus facilite. Eu não vou fazer nada. E isso é uma fé que você tem, mas essa fé é incredulidade. Por quê? Porque a verdade das coisas não é assim. Outro ponto que a incredulidade de Deus também se manifesta é nas suas obras. Nas suas obras tanto em tudo que criou e gerou, quanto na forma como criou e gerou as coisas. Então, você pode ser incrédulo em relação a Deus nas suas obras, o quê? Naquilo que ele criou ou na forma como ele estabeleceu aquilo que ele criou.
Então, ele criou o cavalo. E ele determinou que o cavalo deveria viver de uma determinada forma. Aí você pode tanto duvidar de que ele criou o cavalo, como você pode duvidar da forma como ele estabeleceu para o cavalo viver. Não, o cavalo foi criado para viver no pasto livre, mas o meu cavalo vai morar no apartamento e acabou. Eu fui ver um videozinho chinês de um adestrador de cachorrinho, eu não sei se era, acredito que era uma cadelinha. E o adestrador colocou eles para andarem em duas patas traseiras, como o maninho. Aí ele colocava roupinha de criança na cachorrinha e mochilinha. E aí, quando ele dava um comando, a cachorra tuf, e começava a andar em duas patas. O que aconteceu? A vida dela encurtou. Ela começou a ter problemas de musculatura, porque ela foi criada para andar em quatro patas. Ela não é um humano. E aí o adestrador ficava, e todo mundo achava incrível, achava bonitinho, eu pensando, pra que ter um bichinho para torturar desse jeito na minha cabeça? E ficava. E ela começou a ter vários problemas, várias doenças, começou com uma prisão de ventre, começou com não sei o que e tal. E aí a vida deles, que já são curtas, né, o máximo que chega é 15 anos, a vida da cachorra não durou metade disso. Por quê? Porque você pode duvidar de Deus, né, nas suas obras, naquilo que ele criou, ou na forma como ele estabeleceu aquilo que ele criou. E o cara falou, não, nada de quatro patas, o meu cachorro vai se comportar igual um ser humano. E aqui dentro da forma, daquilo que ele criou ou gerou e da forma como ele estabeleceu, eu quero falar sobre a visão de você mesmo. Então é óbvio que eu quero falar um pouquinho sobre o poder que a baixa autoestima tem para preservar a incredulidade na sua vida. O que é a autoestima? A autoestima é o valor que eu dou a mim mesma, baseado na percepção que eu tenho ao meu respeito. É óbvio que, como eu já ensinei para vocês, que a autoestima ela pode ser baseada na opinião dos outros que você concorda. E concordância é uma escolha. Mas ainda é a conclusão que você chega a respeito de você mesmo. E dentro da incredulidade em Deus, na questão da forma como ele criou, ou da forma como ele gerou, ou a maneira como ele estabeleceu sobre você, eu quero dizer para você que a baixa autoestima, que significa o quê? Uma visão sobre você incorreta, e aí essa visão que você tem de você incorreta te leva a se desvalorizar. Porque estima tem a ver com valor, ok? Estima, considerar importante, relevante, entendeu? A estima é isso. Eu estimo muito fulano, para mim ele é muito especial, ele é muito incrível. Eu tenho não só afeto por ele, da onde vem o conceito do amor próprio. Então, eu quero dizer para vocês que a incredulidade ela pode ser preservada numa visão distorcida de si mesmo. Por quê? Porque todas as coisas que não... Toda a vontade de Deus que é abortada, atrasada ou feita mal feita, ou realizada de forma mal feita na Terra, é porque tinha um ser humaninho com baixa autoestima. Saul perdeu o reinado dele de que maneira? Ele se rebelou, mas você lembra quando, lá no início lá de Saul? Quando Samuel veio apresentar para ele a proposta de ele ser o primeiro rei de Israel, por que você está vindo me procurar? Eu sou a menor, eu faço parte da menor tribo de Israel, e dentro da menor tribo, a minha casa é a menor das famílias. Tipo assim, eu sou um coitado. Por que tu não chama lá o fulano e o beltrano? Aí no dia da ascensão dele, né, no dia da coroação dele, o pessoal teve que procurar o seu Saul, porque ele estava escondido no meio das bagagens. Ele tinha aceitado. E o detalhe, ele tinha tido
um testemunho de palavra com Samuel, teve um momento de arrebatamento espiritual. Então, ele foi cheio do Espírito Santo, chegou a profetizar. E mesmo assim, ele rejeitou tudo isso por causa da baixa autoestima. Quando chegou na coroação, não quis. Vamos lembrar outro, Moisés. O que levou Moisés a quase não querer libertar o povo de Israel? Ah, foi porque não tinha camelo para chegar até lá? A vara dele tinha quebrado e ia demorar uns 3 meses para ele conseguir fazer uma vara naquele estilo ali? Não, porque eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem agora. Eu sou pesado de língua. Manda todo mundo, menos eu. Autoestima incorreta. Vamos lembrar de outro. Seu Elias. Deus havia estabelecido para ele, você, vai lá, passa a faca nos falsos profetas, depois tu unge fulano como rei, depois tu entrega Eliseu e tal. E aí ele fez a primeira parte, passou a faca nos falsos profetas. Aí de repente chega a dona Jezabel e fala assim: que haja céu se amanhã não acontecer contigo as mesmas coisas que tu fez com os meus profetas. Aí o seu Elias foge. Aí no primeiro momento tu pensa assim, cara, é medo de Jezabel. Mas não, quando ele pede para morrer, ele não diz assim, por favor, Deus, eu quero morrer porque essa mulher, eu não aguento mais essa mulher. Não, ele diz assim, por favor, Deus, eu quero morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sei como é que ele interpretou as coisas no coração dele, mas ele chegou à conclusão que o problema disso tudo era ele. Por favor, Deus, eu peço a morte, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Foi que pais eram de Elias, para ele dizer assim, cara, a fruta nunca cai longe do pé, por da onde foi? Que pais eram esses? Para ele pedir a morte, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aí, por causa dessa baixa autoestima, dessa falta de reconhecimento da baixa autoestima, o seu Elias pega e aborda, tanto que quem unge Jeú como rei da Síria, acho que foi isso, né? Ou não sei qual não sei. Ele tinha que ungir 2 reis, Jeú como rei de Israel e o outro cara lá que era o rei da Síria. Quem fez isso foi Eliseu. Ele só chegou até Eliseu e disse assim, o resto tu te vira. Davi caiu em pecado com Batseba. Era para ir à guerra, Deus resolveu sair da agenda dele e caiu em pecado com Batseba. Quando Davi reconheceu o erro dele, o que o seu Davi falou? Ele disse assim, porque em pecado eu fui concebido, em iniquidade eu fui gerado. Mas onde é que é baixa autoestima? Todo mundo sabe que Davi é filho de prostituição. Ele é resultado do adultério do pai dele. Essa é a história do rei Davi. E aí a mãe, como a regra de Israel, o que diria? Se você teve filho fora do casamento, tu vai assumir essa mulher como sua concubina ou segunda esposa e vai trazê-la para morar com você e vai assumir o filho dela. Então Davi foi assumido depois de ter sido gerado. Só que ele morou para sempre na tenda dele. Então essa visão de que, porque ele foi maltratado durante toda a vida dele, os irmãos dele não consideravam ele morava, até o pai dele, porque imagina a treta com a primeira esposa, todo dia olhar para Davi, tu me traiu, imagina a treta que ele passava. Então ele ficava mais quieto, moqueado na dele. Mas na hora que ele cai, aí tipo assim, o fato de ele ser filho de prostituição fez com que Davi nunca soubesse lidar direito com essa perseguição de prostituição espiritual na sua vida. Porque esse é a forma como a autoestima faz com que a iniquidade ou a incredulidade seja preservada em você. Satanás, por meio da baixa autoestima, leva você a acreditar que é tudo você. E aí, ao invés de você jogar o lixo fora, você protege o lixo.
Davi poderia ter... Qual era a verdade, Davi? Sim, você é filho de prostituição, mas isso daí não te pertence mais. A sua mãe te consagrou desde o ventre, essa não é mais a sua realidade. Aí pensa só, seu Davi vinha, né, ambiente espiritual de prostituição, ataques espirituais na mente, o negócio ele, em vez de compartilhar, um exemplo, em vez de trabalhar, não, ele ocultava isso. Sentia uma tentação, batendo o olho em tudo quanto é mulher, ele ocultava isso. Por quê? Porque a baixa autoestima faz você se desvalorizar. Só que para você se desvalorizar, você precisa cometer pecados, querido. Porque senão, se você fizer tudo certo, como é que você vai se desvalorizar? Então Satanás precisa te estimular a cair. Para que você tenha argumentos para se autodesvalorizar. Você está entendendo? Tanto que muitas vezes você faz uma coisinha que é desse tamanho, mas na sua mente é... Meu Deus, é como se você tivesse matado um continente inteiro. Eu fico pensando, para nem Hitler, que matou um monte de gente, se incomoda tanto quanto tu, porque foi lá e fez isso aqui com o cara. Então, a baixa autoestima, ela vai preservar a incredulidade nas pessoas, porque ela vai fazer você acreditar que tudo aquilo que Satanás está estimulando você a fazer, ou tudo aquilo de errado que você aprendeu, é você. Você nunca vai procurar enxergar, eu ajo assim por quê? Não, eu ajo assim porque eu não valho nada. Eu ajo assim porque eu não presto. Eu ajo assim porque eu sou um... Não, mas você age assim por quê? Porque você foi ensinado errado? Porque você tá debaixo de opressão espiritual? Satanás está estimulando a isso? Você está sob tentação? A preservação da baixa autoestima por meio da incredulidade é isso. Porque a forma como Satanás te convence é o quê? É você. Não tem nada a ver com a sua educação. Ah, mas tem as minhas escolhas. É, querido, tem as suas escolhas. A gente não está tirando isso da reta aqui. Mas você entende que todas as nossas escolhas é uma influência que a gente cedeu? E se a gente pegar e analisar o que está nos influenciando, a gente vai tomar decisões corretas? Por quê? Porque olha para você, você não gostou de fazer isso. Isso já era para ser um sinal para você de que você não vale tanto assim, de que você não é tão ruim quanto você pensa. Porque se você, a verdade é, uma pessoa que não tem consciência de erro, ela não se importa por ter errado. Ela não vai ficar mal por ter falhado. Ela não vai entrar em crise por ter feito alguma coisa errada. O fato de você ter ficado mal já mostra que o problema talvez não seja porque você não presta, porque você é um caco. Talvez seja porque você tomou uma decisão incorreta, porque existem outros fatores, ou de educação, ou influência espiritual, que você está desconsiderando. Mas olha, você ficou mal. Eu lembro de um cara que, quando a gente estava tratando alguns anos atrás sobre... Ele era o quê? Prostituição. E aí, ele falando... Ele levou bastante tempo para tratar isso, ele só tratou quando o casamento dele entrou em perigo. Porque até lá ele ficava escondendo isso mesmo, protegendo. Aí quando entrou em perigo o casamento dele, quando começou... não sei se foi o casamento dele que entrou em perigo. Na realidade, o caso dele foi diferente. O problema, ele só quis tratar quando uma profetisa disse para ele que a filha dele tinha sido tocada indevidamente sexualmente. E só não foi abusada porque, segundo uma criança de 10 anos entrou na casa correndo e perguntou, fulano, né, que era o parente lá, o que você está fazendo com a menina? Aí o cara se assustou e não deu continuidade ao ato. E aí alguém levantou para ele e disse assim, ó, isso daí é por causa do seu pecado de prostituição. E aí quando ele viu que o pecado de prostituição que estava permanecendo na vida dele conduziu para a permissão de que um adulto viesse a tocar na vida dele, aí que ele veio procurar para poder tratar. Mas ele já tinha isso desde os 10 anos de idade. E aí era complicado quando você vai começar a colocar a raiz. Fulano, por que você vai dizer? Porque eu não valho nada. Porque eu não presto. Tá, e se não foi isso? Qual é o outro problema? Ah, não sei.
Tá, querido, a primeira vez que você fez isso, o que que aconteceu? Vomitei por uma semana, fiquei tão mal, não gostava que ninguém tocasse em mim, não gostava que ninguém chegasse perto de mim. A primeira vez que ele teve, porque a primeira experiência sexual dele foi zoofilia. Então ele falou que ele ficou tão enojado de ter feito isso, que ele ficou mal, que ele ficou com nojo e ele não parou de ir para a escola, porque tinha uma tia lá que gostava de cumprimentar os alunos com um beijo no rosto. Então ele, para não contaminar ela, ele parou de ir para a escola. Ele ficou durante uma semana se lavando direto e se machucando, porque ele tentava se limpar. Eu falei assim, ó, tá vendo que as crises que você deu, isso mostra que tecnicamente foi uma decisão incorreta que você teve. Por quê? Porque você não ia dar essas crises. Se você realmente não valesse nada, você não ia dar essas crises. Você não ia ficar vomitando, você não ia se afastar das pessoas para não tocarem em você, para você não manchar elas. Você não ia fazer nada disso. Você, se bobear, ia ser igual algumas pessoas que lá no Rio de Janeiro, quando eu morava, a gente escutava, que quando pegou AIDS, aí mesmo que ia para balada para transferir AIDS para mais não sei quantas pessoas. Anos 90, a quantidade de pessoas, que coisa... Aí, por quê? Porque uma pessoa que é má de verdade, você acha que ela entra em crise quando faz alguma coisa errada? A crise dela não ser descoberta, mano. Não é porque fez algo errado, não. Ela se justifica, ela se defende, ela se protege, ela acha incrível. Só que você que fica mal, porque não queria errar, mas acabou errando, você protege. E o detalhe, a baixa autoestima, ela não vai impedir você de fazer erro. Na realidade, Satanás sempre vai estimular para que você continue errando, um erro atrás do outro. Para quê? Porque quanto mais você errar, pior você vai se ver. E isso vai ser um ciclo que vai te conduzir ao que nós chamamos de escravidão satânica. Você vai se tornar, como diz lá nas feitiçarias de linhagem africana, você vai ser o cavalo. Você vai ser o cavalo da entidade lá. A baixa autoestima, vê todas as pessoas que tiveram problema com baixa autoestima nas escrituras, elas pecaram e continuavam pecando. E você não remove a baixa autoestima da sua vida porque você acredita que é humildade. Só que a humildade, ela deveria te saber reconhecer a Deus, que é isso que diz lá em Miqueias. Somente poucas coisas Deus pede de você, ser humano. Que você ames a misericórdia, pratiques a justiça e caminhe humildemente com o seu Deus. A humildade não te impediria de caminhar com Deus. Se você se acha humilde e tem dificuldade de caminhar com Deus, então você tem baixa autoestima. Porque a humildade não te impede de caminhar com quem quer que seja. Agora, a baixa autoestima vai te conduzir ao isolamento, a baixa autoestima vai te conduzir a esconder coisas, e essas coisas são o lixo que você tem que jogar fora. A baixa autoestima vai te conduzir a se tornar escravo, a ficar num ciclo vicioso que nunca quebra. Ela não é humildade. Por último, você pode ter incredulidade em Deus, apoiado em seu propósito ou decreto. Então nós falamos sobre que a incredulidade de Deus pode ter uma fé que você tem de forma incorreta a respeito da existência ou da interação de Deus. Falamos que a incredulidade de Deus pode ser em obras, tanto naquilo que ele criou ou também na forma como ele estabeleceu aquilo que ele criou. E eu enfatizei você, porque a verdade é que a maioria das coisas que não estão acontecendo na sua vida é um problema de baixa autoestima. É porque você não acredita no seu potencial, é porque você não acredita naquilo que Deus qual a identidade que você tem em Deus, é porque você não acredita em tudo isso que você está parado. E é importante para Satanás deixar você com baixa autoestima, porque uma pessoa com baixa autoestima, ela não incomoda. Quantas pessoas você vê isso? Tá ali uma pessoa tendo um acidente, aconteceu alguma coisa e a pessoa, ela trava e ela fica parada, e aí você vai encontrar a raiz de ela sempre travar, é porque ela não confia nela mesma. O que levou ela a ceder ao medo e a ficar sem saber o que fazer é porque ela não confia nela mesma. Baixa autoestima.
Sempre baixa autoestima. É muito. Imagina como controlar 7,4 bilhões de pessoas. Sem ser por meio da força. Baixa autoestima. A geração atual é a geração com maior acesso a um monte de coisa e a geração mais suicida da história. Nunca teve tanto. E suicídio é todo dia. Todo dia. 3 ou 4, 3 ou 4, 3 ou 4, 3 ou 4. E o que essa pessoa tira a vida? Ah, é depressão. Mas a depressão não está apoiada em quê? Uma pessoa que não enxerga propósito na sua vida, mas que também não confia na sua própria capacidade para viver uma vida diferente do que ela vive hoje. A depressão é falta de propósito? É. Mas a falta de propósito, você não consegue dar a volta nisso porque você não acredita em você. Quando nós falamos sobre propósito, as pessoas têm dificuldade para entender a diferença entre propósito e decreto de Deus. Gente, propósito de Deus é uma proposta. E uma proposta significa uma intenção. Por que o propósito de Deus não pode ser um decreto? Porque nós temos que criar um tipo de caminho onde o livre-arbítrio da pessoa também seja considerado. Por isso que o propósito de Deus é um plano aberto. Eu bem sei as intenções ou os pensamentos que tem a vosso respeito. O propósito não é um decreto. Um decreto é uma lei e vai ser daquele jeito ali, você querendo ou não, você gostando ou não. O propósito não. O propósito é uma ideia de Deus que já tem mais ou menos um caminho pelo qual ele quer seguir, mas no final, para ele poder rolar ou não, depende de você. Havia uma proposta de Deus para a vida de Saul, para ele ser rei de Israel e toda a sua linhagem ser rei de Israel? Sim. Deu certo? Não deu. Por que não deu certo? Porque Saul não contribuiu com a parte dele no propósito. Jonas, para ele ir para Nínive, era um propósito ou era um decreto? Decreto, por quê? Porque Jonas, querendo ou não querendo, ele foi, e o peixe pegou ele e vomitou ele lá onde? Em Nínive. Não era um propósito na vida de Jonas, né? Ah, não, eu tenho essa ideia para você ir lá pregar em Nínive. Entende? Mas, se tu não quiser fazer, o Zezinho aqui já tá se aquecendo para entrar no campo. Não foi isso. Você vai. Você vai. Adão e Eva do início. Propósito ou decreto? Propósito. Então, você pode ter incredulidade em Deus, pode confundir propósito com decreto. Querido, propósito é a proposta de Deus para sua vida e só vai rolar se você também participar disso. Porque o seu livre-arbítrio é considerado. Mas decreto não. Decreto você querendo ou não, você gostando ou não, vai acontecer. Então, a incredulidade em Deus em relação ao propósito, nas suas intenções e nas suas determinações, pode ser porque você acredita não ter propósito, que você é livre para viver 100% do jeito que você estabelecer, ou seja, é óbvio que a proposta de Deus inclui o seu livre-arbítrio e vocês vão construindo uma vida junto, né? A corresponsabilidade da sua vida. Mas você pode acreditar que não, o propósito é você quem faz. Ou você pode acreditar dentro do propósito que todo propósito é um decreto que você, querendo ou não, toda a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida e acabou você gostando disso ou não, você querendo isso ou não, ou tal. Ou você pode ter uma fé de que Deus não estabelece decretos. Não estabelece decreto? Não, querido, Deus não estabelece decreto. Então, não tem esse negócio que existem coisas que Deus vai determinar e vai ser daquele jeito que ele falou e aconteceu. Vou dar um exemplo de Lázaro. Lázaro, quando faleceu, quando Jesus chegou para conversar com Marta e Maria, eu não sei qual das duas que respondeu, se bobear as duas responderam a mesma coisa, porque o texto está me fugindo aqui. Ele chegou e disse
para uma delas ou as duas de que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele estava falando bem literalmente, eu vou ressuscitar Lázaro. Aí elas responderam, não, Senhor, eu sei. Eu sei que ele vai ser ressuscitado no último dia. Ele, não, eu vou ressuscitar ele hoje. Não, se o Senhor... Não, aquieta teu coração. Eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele, não, eu vou ressuscitar Lázaro. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí quando ele ressuscita Lázaro, ele vai assim, tá, mas por que ele ressuscitou Lázaro sem a fé da pessoa? Porque aquilo ali era um decreto, não dependia da pessoa, dependia apenas dele mesmo. Aquilo ali era um decreto. Mas você percebe que elas duvidaram do decreto? Não, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Não, eu sei, imagina, o Senhor já me ensinou, eu sou discípula. Né? Eu sei que sobre a ressurreição dos mortos, esse ensino, conheço faz tempo. Tô ligada que lá no futuro, lá na restauração de todas as coisas, ele vai ter um corpinho novo, tô ligado. Não, mas eu tô falando isso que ele vai fazer agora. Aqui é teu coração. Vamos só curtir esse momento. Que bom que o Senhor chegou, o Senhor nos consola aqui. Então a incredulidade, querida, ela pode ser também de você confundir decreto com propósito, de você achar que não tem propósito, de você achar que não tem decreto, de você achar que não vai funcionar o decreto, de você achar que não vai funcionar o propósito. Você pode estabelecer a incredulidade em tudo. A última coisa que a incredulidade é preservada, porque enquanto a fé é focada no que se almeja ou espera, a incredulidade é focada no que se vê. 2 Coríntios 5,7 diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Uma das maiores estratégias de Satanás para preservar a incredulidade na nossa vida é fazer a gente sempre estar focado naquilo que nós estamos vendo. Por quê? Porque a fé, ela gera uma esperança naquilo que eu espero e almejo alcançar. Então, exemplo, a fé, ela sempre vai me jogar para o futuro. Não é como eu estou vivendo agora, mas como eu quero viver. A incredulidade não, ela vai ficar, ou ela vai me conduzir ao presente, para eu ficar valorizando a realidade que eu estou vivendo agora, e quando ela não me conduzir para o presente, ela vai me jogar para o passado. Se você não tivesse feito isso, você não estaria passando por isso agora. Se você não tivesse feito aquilo, você não estaria passando por isso agora. Se fulano não tivesse feito isso, tu não estaria focando. A incredulidade, a última estratégia de Satanás para preservar a iniquidade na sua vida é fazer você valorizar muito mais o seu agora e o seu ontem do que o seu hoje para o seu amanhã. Porque a incredulidade, ela é uma fé também. Só que ela é uma fé enganosa. Ela é uma fé corrompida. Ela é uma fé distorcida. Ela é uma fé fantasiosa, mas ela é uma fé. E como toda fé, ela gera coisas. Toda fé gera coisas, porque a fé é esse campo fértil. Que tudo é aquele terreno fértil que tudo que planta dá. Então, se você não quer viver essa situação, você já tem ou dentro do seu propósito, ou um decreto de que essa não é a realidade. Geralmente é o propósito ali, né? Porque o decreto, Satanás não tem muito como impedir o decreto. Não há nada, porque o decreto não depende nem da fé da pessoa para rolar. Mas geralmente está dentro do propósito. Ou está dentro daquele campo onde precisa da sua autoridade, da sua ação. Que é ou Deus está ausente, esperando ver se você quer isso de fato ou não, ou está dentro do ambiente da facilitação. Deus já diminuiu a sua carga, mas ainda existe uma parte dessa carga que você tem que carregar. Geralmente a parada complica aí, porque aí você, ao invés de ficar olhando do seu estado agora e começando a plantar o que você quer colher amanhã, você fica olhando para agora. Como diz Ana Paula Valadão, oh Deus, está tão seco. Não, você não fica olhando assim, vai lá, aguinha, brota daí, né?
Porque eu quero viver com água. Então, a minha mente vai se focar na água que eu quero viver, na água que eu quero beber. Não, você fica assim, tá tão seco. E do tipo, se eu não tivesse vendido o galão lá pra fulano quando a vizinha me pediu, eu tinha água agora. Eu não tenho água, sabe por quê? Porque eu poderia ter tido, eu deveria ter aproveitado a época da chuva para consertar aquele cano, não? Eu esperei querer consertar o cano agora, né? Sequei a água da caixa e faltou água na Kazan ou na similar aqui de Nova Veneza. Aí você fica o tempo todo olhando pro agora, que tá tão seco, olhando o motivo que conduziu essa sequidão ontem. E aí o que acontece? Passa um dia, você ainda está vivendo na sequidão. Aí você consegue mudar a realidade? Não, porque passa o segundo dia, tu ainda está olhando para a sequidão. Aí passa o terceiro dia, ainda está seco. Quarto dia, ainda está seco. E aí quando vê, aquilo ali que deveria ser temporário, certo? Porque o deserto é um processo de passagem. Você já começa a construir umas cabaninhas ali, né? Já aprende uma engenharia que dá para manter o solo firme mesmo, a casa firme mesmo na areia. Você já começa, não, a criatividade já monta para você morar num lugar que você deveria só passar. Por quê? Porque a incredulidade é uma fé, só que ela vai fazer você ser focada no hoje, no que está acontecendo agora. Você está entendendo o que eu estou falando isso? Está acontecendo agora. Agora está assim. Tá um negócio crítico, sim, tá uma situação desconfortável, sim, tem uma coisa que não tá funcionando, beleza, agora. Só que ao invés de chegar assim, não é o que eu fui chamado para viver. Esse não é o meu propósito, esse lugar aqui, essa situação aqui, ela não é o meu destino. Então eu vou começar a me mover para o meu destino. Ah, beleza, não tem água. Senhor, então, a água vai vir onde? Eu vou ter que chegar ali para a pedrinha e dizer aí, soltar a água aí, eu vou ter que esperar uma chuva, eu vou ter que... Tipo assim, você já está começando a se mover porque você sabe que a sua realidade é ter água. A sua realidade é ter água. Mas não. Você não se move, você começa... Por que eu vendi o galão pro fulano? Não, mas eu vendi porque tu me convenceu. Aí começam as acusações dentro de casa, né? Tu me convenceu. Se você não tivesse me dito que tadinho do fulano e eu não tivesse te escutado, eu não tinha vendido o galão pra ele. Aí começa a briga. Porque é isso que a incredulidade faz. A incredulidade te impede de enxergar a solução para a situação e você começa a achar os culpados da situação. Começa por você, mas se você está cansado de se culpar porque você é sua baixa autoestima, está sempre no pé mesmo, você começa a arrumar culpado externo, vai culpar outra pessoa. Ela nunca vai te conduzir para o lugar que você tem que chegar. E aí você vai ficando gerando aquele ambiente pelo resto da sua vida. Então, estratégias para preservar a iniquidade, porque ela é a nascente da iniquidade. Primeira estratégia, levar você a entender que o incrédulo é aquela pessoa sempre negativa e que reclama. Segunda estratégia é levar você a acreditar que todo o problema errado que você faz não é algo que você comete, é quem você é dentro da baixa autoestima. Terceira estratégia, fazer sempre que você se foque naquilo que está acontecendo agora e se volte para o passado, ao invés de enxergar a realidade que está acontecendo agora, se lembrar que não tem a ver com o seu propósito e se mover para o seu destino. Finalizamos aqui. Certo, queridos?